estrela, guardiã da terra, na alma um brilho sem fim. Defensora da natureza, seu coração bate assim. Falar da doutora Gisela Leonor Saar é uma coisa fantástica. Essa mulher, a cidade deve tudo a ela. Ela nasceu em Rio Grande da Serra, ela se formou em Direito, ela militou como advogada, mas o que ela amava era a história, a construção da memória de Rio Grande da Serra, junto com a doutrina religiosa dela, a doutrina espírita. Nos últimos 40 anos eu tive um contato estreito com ela. Ela me mandou cartas lindas que eu guardo com carinho, datilografado e assinado. Ademir, eu descobri um pouquinho da história da imigração japonesa em Rio Grande da Serra. Valeria a pena a gente homenagear os imigrantes, as flores de Rio Grande da Serra, o meio ambiente, aquelas matas que ela amava muito. Ela me deu um compilado datilografado do seu, eu diria, rascunho sobre o livro sobre Rio Grande da Serra. Esse rascunho eu sei que outras pessoas também têm, né? Ela fala das origens, né? Das questões jesuítas, da morte do tropeiro, da construção da capela, do desenvolvimento desse pequeníssimo povoado. E ela teve muito carinho ao passar aquelas páginas comigo. Então eu achei bonito porque ela partilhou a vida dela, a vida da família dela e pôde, eu diria, dizer detalhes que faltavam para algo que depois, até comento, ela deixou uma certa herança. O padre queria construir uma igreja, né? E a capela no ver dele era um obstáculo, queria justamente expandir a igreja na área da capela. E aí já estava combinado com alguém, né? Veio um grupo de pessoas, homens, mulheres, e começaram a derrubar. Tá? Aí alguém veio avisar a Gisela, estão derrubando a capela, tudo mais. E ela foi lá, chamou a polícia. E a capela ficou semi-destruída, digamos assim, por muitos anos. Né? Até o tempo do Kiko, e não sei se no primeiro ou no segundo mandato dele, eles se juntaram e erigiram a capela novamente. Tá? Eu vi essa capela derrubada. Metade dessa parede de cá derrubada. Aqui já não tinha o sino, nada disso. E totalmente aberta. Nossa, eu olhei. Mas subi, fui lá olhar a capela e tinha uma faixa dizendo assim: Amigos de Rio Grande, reunião para reconstrução da capela. Procurar a doutora Gisela, telefone, endereço e tal. A hora que eu olhei, eu falei, meu Deus, não preciso nem ler o resto, já sei com quem eu vou falar. Um rapaz que ele montou uma rádio aqui na cidade. Essa rádio me convidou para fazer um programa, me dar um espaço para o programa. Você está ouvindo a melhor sintonia da web. Estúdio RGS. Estamos de volta em nossa sala de bate-papo. Seja bem-vindo, doutora Gisela. É um prazer estar recebendo a senhora aqui hoje na nossa sala de bate-papo. Estou aqui em Rio Grande da Serra desde o meu nascimento. Papai inglês, vindo da Inglaterra, casou-se com minha mãe brasileira em Santos e logo no primeiro ano do casamento deles vieram para Rio Grande da Serra, onde meu avô tinha uma serraria. Com isso, a gente começa a aprender as origens da nossa cidade. Ela me convidou que ela queria editar um livro sobre Rio Grande. Então nós começamos a fazer umas reuniões periódicas para ir discutindo os pontos desse livro, e acumular imagem para o livro. E foi assim que a gente teve uma convivência maior com ela. Ela usava uma cadeira de rodas, né? Porque já estava não conseguia se locomover. Mas ela não perdia as esperanças de fazer o livro, de contar a história de Rio Grande. Eu conheci, ela já tinha essa dificuldade de locomoção.
mas ela andava, eu não sei o nome específico, daquela muleta que você segura com a mão e apoia aqui no antebraço. Então ela apoiava com essas duas, né? Então durante muitos anos, devagar, mas ela caminhava. E ela ia por Boa Nova de táxi, mesmo com essa dificuldade. Então ela pagando o táxi para ela dar aula, gratuitamente. Dar aula ensinando o espiritismo para as pessoas. Então ela fazia isso com os custos dela, né? Dedicando com amor essa doação. É a doação, além do tempo, uma pessoa muito gabaritada, culta, inteligente, né? Levar esse conhecimento, saindo da cidade dela, natural, para Ribeirão Pires, né? Depois ela passou a fazer isso naturalmente na casa dela, né? Se eu tivesse que falar alguma coisa para minha tia hoje, eu acho que pedir desculpa, pedir a ela perdão, porque ela tentou, dentro do tempo que ela teve com a gente, passar o melhor pra gente, de me ensinar o que era bom, de me ensinar a ser melhor com o próximo. Dizer que eu te amo, isso aí é enxugar gelo, mas dizer que você faz falta. Dizer que você faz muita falta. E obrigado do fundo do coração, por tudo que você fez, por tudo que você me ensinou, por todos os exemplos que você me deu. Estamos em Rio Grande da Serra, uma das 7 cidades do ABC paulista. E embora seja o ponto final, a última parada da linha 10 turquesa do Serviço Ferroviário do Estado de São Paulo, e tendo sua emancipação oficializada somente em 28 de fevereiro de 1964, Rio Grande se mostra ao longo dos séculos ponto de partida crucial para o desenvolvimento socioeconômico do país, servindo de rota estratégica aos tropeiros, que sobre o lombo de mulas faziam o escoamento de sal e derivados vindos de Santos e São Vicente, por trilhas e caminhos deixados por povos originários. Dona de natureza exuberante, tendo bons campos para pastagem e água em abundância, era parada quase que obrigatória para descanso e hidratação dos animais. Por volta de 1611, um integrante da tropa, já doente, veio a falecer em terras de Rio Grande, e no local de seu sepultamento foi fixada uma singela cruz em madeira, aonde mais adiante viria a ser erguida a Capela Santa Cruz, através da técnica taipa de mão, que consiste no empilhamento de pedras à base de terra crua. A capela se tornaria então marco zero da cidade. A má conservação pela ação implacável do tempo e certa interferência humana quase resultou no seu desaparecimento físico e histórico. Isso só não se deu devido ao surgimento de um grupo ativista na década de 70, liderado por uma mulher, sendo ela Gisela Leonor Saar. Mas para melhor entender todo esse processo e um pouco da história desta grande força feminina, precisaremos revisitar o passado. Em 1899, atraídos pela ascensão do serviço ferroviário e enfraquecimento da mão de obra das tropas, instalam-se em Rio Grande, assim como outras famílias e os próprios tropeiros remanescentes, os avós de Gisela, Matilde e Victor Breithaupt, sendo que este adquire terras na região e uma serraria, que atuava na extração de araucárias até 1914, quando encerram as atividades e retornam a Santos. Com a família já instalada em Santos, no início de 1931, sua filha Edith conhece o jovem Arnold Saar, com quem vem a se casar, e em dezembro do mesmo ano dá à luz a pequena Gisela. Estou aqui em Rio Grande da Serra desde o meu nascimento. Papai inglês, vindo da Inglaterra, casou-se com minha mãe brasileira em Santos e logo no primeiro ano do casamento deles vieram para Rio Grande da Serra, onde meu avô tinha uma serraria.
Pouco tempo depois, é agraciada com a chegada de suas irmãs, Úrsula e Carla, e só mais tarde, o caçula Klaus. Sempre moderada, e não menos criança, Gisela dividia seus horários entre agradáveis passeios com seu pai e o grande empenho nos estudos. Muito pequena ainda, papai nos levava a passear pelos matos afora, porque não tinha outra atividade para a infância ou para as crianças. Mas o melhor nosso era passear no mato e conviver com a natureza. Estudei aonde? Estudei 1 ano em Ribeirão Pires, no Asilo das Irmãs, depois Paranapiacaba e a seguir o ginásio em Santo André. Aí já formei-me num primário, digamos assim, e a seguir fui para São Paulo estudar um curso técnico. Eu fiz o secretariado em São Paulo, na Álvares Penteado. Em casa, investia um pouco do seu tempo no cuidado com a plantação de margaridas que cultivava no quintal de sua residência, um casarão datado de 1857, que em dias atuais, não fosse o seu devido desmonte, por questões de segurança, estaria situado entre a estação ferroviária e pista de skate municipal. O lar de Gisela era visitado com certa frequência em determinadas épocas do ano. Essas são festas cristãs. Festas cristãs que a minha família sempre preservou. O Natal tinha que ter uma árvore de Natal com os enfeites naturais para a árvore, mas na árvore também tinha pendurado uns chocolatinhos que meu pai conseguia trazer lá de São Paulo, da Copenhagen e Jönskens e assim por diante. Outra festa que nós fazíamos também era na Páscoa. Na Páscoa era comum, nós pintávamos os ovos. Primeiro a gente cozinhava os ovos de galinha, depois pintávamos em ovos coloridos, verde, amarelinho, roxinho, marronzinho. E esses ovos, além de enfeitarem a casa, eram também escondidos no quintal, no meio do verdinho dos capinzinhos. Em 1953, Gisela inicia sua carreira profissional. A partir do estudo que eu fiz em São Paulo, na Álvares Penteado, onde me formei como secretária, já tinha uma visão para um trabalho em empresa. Trabalho onde eu poderia aproveitar o conhecimento da língua que eu tinha, que era o alemão, o francês e o inglês, e um detalhe técnico, né, de como secretária. Logicamente, formada secretária, primeiro emprego que eu encontrei, eu abracei, que foi aqui nas indústrias químicas Eletrocloro. Em 1960, inicia o curso de Direito na Universidade de São Paulo, vindo a se formar em 1963. 3 anos depois, recebia o diploma de especialização em Direito Processual, Direito Comercial e Direito Civil. Funcionária exemplar, acumulando várias promoções ao longo dos anos, teve a oportunidade de conhecer outras localidades do país e até mesmo outras nações. Dona de coração doador e que transbordava amor, nunca se casou, recusando proposta de casamento de um aviador búlgaro que queria levá-la para morar na Europa, decisão que não a impedia de estar sempre rodeada da família e bons amigos. Sempre lutei muito pela minha independência e acabei priorizando minha liberdade, o meu desenvolvimento. Este foi o meu caminho e de jeito nenhum eu me arrependo. Mas às vezes eu penso em como teria sido. Em 1979, Gisela encerra as atividades na vida privada. No entanto, sua aposentadoria estaria longe de se concretizar. Tendo os jornais impressos companheiros diários, no final de janeiro de 79, se depara com matérias sobre a realização de um plebiscito que trataria da destruição ou não da capela histórica, que já se encontrava em ruínas e que há tempos já era conhecida como Capela de São Sebastião, devido à doação da imagem do santo, esculpida em madeira no século XVII. Preocupada e estarrecida, em 3 de fevereiro redige uma extensa carta ao então prefeito Arão Teixeira, alertando sobre o equívoco que estivera prestes a ocorrer. Apesar do seu alerta, deu-se início à demolição da capela. Alguém veio até a minha casa e disse, olha, eles estão derrubando a capela. Fui com essa pessoa
até o local e vi que realmente haviam pessoas no telhado da antiga capelinha Santa Cruz, tirando as telhas. Eu falei, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir à polícia. Eu pessoalmente fui até a delegacia, eu não tive dúvida, não tive medo. Era um dia frio, véspera de um feriado, nevoeiro intenso. Eu cheguei e falei, se vocês não descerem desse telhado agora, nós vamos botar vocês todos presos. E se vocês não pararem, vocês vão responder pelo processo, porque eu já tinha uma noção da responsabilidade daquele prédio, daquele edifício, daquela capela. Eu sabia que ela era histórica, mas eu não tinha assim, documentos naquele momento para provar tudo isso. Como de fato, eles pararam, recolheram-se. Bom, com toda uma série de providências que começou de madrugada e foi até o dia, nós conseguimos realmente salvar o quê? Restos da capela de Santa Cruz. Fiz um requerimento ao Condefat pedindo que se tomasse providência para que permanecesse no local aquilo como estava. Consegui, como de fato, consegui com o presidente de lá, só que eu queria não só que permanecesse no local os restos, mas eu queria também o restauro. Restauro eles que não podiam fazer porque era caríssimo, ou pelo menos custava, e eles não faziam esse trabalho. Se eles não podem, nós vamos ter que dar um jeito de fazer alguma coisa. Aí foi que eu consegui, digamos, o auxílio dos prefeitos, ex-prefeitos da época, para mantermos um processo em andamento. Entre eu abrir o processo e até conseguir que se fizesse alguma coisa, levaram mais de 15 anos. Já aposentada, morando em novo endereço, na rua em que leva o nome de seu avô, e tomada pelo desejo de ajudar, funda em um dos cômodos da sua casa a Biblioteca José de Anchieta, com mais de 1000 exemplares, dentre eles, centenas com segmento religioso. Alunos do grupo escolar eram muito bem recebidos para pesquisas e trabalhos específicos. Profunda conhecedora da doutrina kardecista, funda também em sua residência a Casa de Oração Fundação Kardec de Vivência Espírita, casa essa que logo faria tanto atendimento religioso quanto social. Com o aumento das demandas, o trabalho precisava ser expandido. No seu trabalho social, Gisela ajudou a fundar a APAI da cidade, bem como assinou a criação do Estatuto da Instituição Profave, que atua em Rio Grande da Serra há mais de 25 anos. Tomada pelo interesse à preservação e defesa da memória de sua cidade e sua gente, Gisela adquiriu durante os anos seguintes, a partir de suas pesquisas, um rico acervo que conta com registros fotográficos históricos, os quais comprovam a grande relevância de nossa região no surgimento do nosso povo. Seu trabalho passa a ser reconhecido na região. Em 2002, na gestão do então prefeito Ramon Velasquez, Gisela é convidada a participar do grupo de organização intelectual do 7º Congresso de Histórias do Grande ABC, com o tema Matas, Águas, Trilhas, Caminhos do ABC. Em 2003, no mês de aniversário da cidade, recebe o importante e devido título de cidadã rio-grandense, pelos serviços prestados ao município. Em agosto de 2004, é agraciada com o título de Advogada do Ano pela cidade vizinha Ribeirão Pires, tendo como autora do projeto a então vereadora Sônia Garcia. Em 2007, através dos esforços conjuntos das prefeituras de Rio Grande da Serra, Santana de Parnaíba, SESI de Minas Gerais, Governo do Estado de São Paulo e tendo Gisela como colaboradora do acervo histórico, foi concluída a tão esperada e sonhada restauração da Capela São Sebastião. Sua inquietude impressionava. Em 2008, esbanjava energia para mais uma pesquisa, quando, em parceria com amigos, empresários e associação comercial da cidade, aprofundou estudos sobre a chegada e importante contribuição da comunidade japonesa na região, que na época completava 62 anos. Destaca-se o Sr. Shitoshi, da família Ono, hoje com 99 anos, sendo um dos primeiros a chegar em terras de Rio Grande. Em 2016, em evento na Biblioteca Municipal, na companhia de amigos e família, entrega à cidade 2 livros, Verdadeiros Tesouros com Memórias, anotações e informações sobre a Capela São Sebastião. A restrição na locomoção, devido a questões relacionadas à saúde, não a impedia de contribuir com sua cidade. Adorava receber a família,
amigos, pesquisadores, historiadores para rodas de bate-papo ou para entrevistas. Em novembro de 2017, Rio Grande da Serra cedia o 14º Congresso de História do Grande ABC, com o tema O Grande ABC, que o ABC desconhece, ocasião em que Gisela figura como ilustre homenageada. A nítida fragilidade no alto de seus 86 anos contrastava com sua lucidez quase que intocável, e em uma de suas últimas aparições públicas, reforça o grito ecoado por ela ao longo de décadas. Preservemos as nossas águas. Elas são preciosas, é um líquido precioso. Não é a água suja que a gente vê naqueles desvios da Itália, naqueles lugares onde a Itália tem canais, água suja. Não, nós precisamos de água limpa. E a água é a fonte da nossa riqueza, da nossa região. Precisamos preservar as nossas águas, as nossas matas, ensinar às nossas crianças o valor de tudo isso como uma espécie de recordação para o futuro. Sua partida se deu em 9 de março de 2018, em sua residência, com passagem serena e rodeada do amor da família e amigos os quais tanto prezava. A vida e trajetória da doutora, historiadora, pesquisadora e memorialista Gisela Leonor Saar se confundem com a rica e valorosa história de Rio Grande da Serra, fatores que certamente a atesta, como sendo uma das maiores personalidades que aqui se viu.